Boa tarde, turmas do quarto ano A e do quarto ano B. Para o nosso momento, finalizaremos o livro didático volume 3 em História, da página 29 até 36. E para iniciar, temos como conteúdos bandeiras, entradas e monções. Há mais de 400 anos, o interior do território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. A maioria das cidades que existiam estava próxima às regiões litorâneas. E com o objetivo de desbravar novos locais, ou seja, conhecer outros caminhos, os portugueses incentivaram a formação de grupos expedicionários. Expedicionários eram pessoas que participavam de uma expedição para viajar pela colônia, como as bandeiras, entradas e monções. Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam ouro, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos. E por onde passavam, abriam caminhos ou aumentavam as trilhas feitas pelos indígenas. Dessa forma, além de novas cidades, surgiram muitas estradas, que eram as principais vias dos meios de transporte terrestres da época, ligando assim uma cidade à outra. Bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares de São Paulo, que com recursos próprios buscavam obtenção de lucro e partiam para o sertão com o objetivo de descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas, além de capturar indígenas para serem comercializados como escravizados. E eram chamadas de bandeiras porque os homens carregavam bandeiras à frente do grupo. E as pessoas que participavam dessa expedição eram chamadas de bandeirantes. Entradas tinham a finalidade de expandir o território, eram financiadas pelos cofres públicos e com o apoio do governo colonial, em nome da Coroa de Portugal. Ou seja, eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. Monções eram expedições que se deslocavam pelos rios, utilizando canoas. Devido a essas expedições, vários lugares foram povoados às margens dos rios. E temos também como conteúdos meios de transporte usados no Brasil antigamente. Os meios de transporte servem para facilitar a vida das pessoas
e trazer algum tipo de conforto, encurtando assim o tempo das viagens, diminuindo o peso das cargas, entre outras funcionalidades. Porém, para muitas pessoas, esses meios significaram um doloroso trabalho. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra no Brasil, muitos transportes eram movidos pela força humana. Redes eram amarradas a um pedaço de madeira e levadas nos ombros pelos escravizados. Nessas redes, as pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. A liteira, uma espécie de cadeira com cortinas, era um dos meios de transporte usados pelas pessoas mais abastadas, aquelas com ótimas condições financeiras. E, geralmente, os escravizados carregavam a liteira nos ombros. Outro meio de transporte era a sede, um tipo de carruagem de 2 rodas. Era movimentada por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1808. Temos também como conteúdos transporte de mercadorias. Antigamente, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. Esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas, puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados para a Europa. Transportes coletivos são meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos no Brasil e inicialmente eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. Ferrovias no Brasil. Há mais de 160 anos, diversas ferrovias foram construídas no Brasil. A intenção era fazer com que alguns produtos como o café,
chegassem aos portos com mais rapidez, de onde seriam enviados para outros países. Nessa época, as ferrovias se tornaram as principais vias de transporte de mercadorias no Brasil. A baronesa, com Z, conforme a grafia antiga, foi construída na Inglaterra e foi a primeira locomotiva do Brasil. Deslocava-se pela ferrovia Mauá, a primeira estrada de ferro construída no país, inaugurada em 1854. A ferrovia ganhou o nome em homenagem ao Barão de Mauá, um empresário que a construiu e investiu no desenvolvimento das indústrias do país na época. Rodovias no Brasil. Com o objetivo de ligar cidades distantes, há pouco mais de 100 anos, rodovias começaram a ser construídas no Brasil, onde diversas pessoas com seus automóveis passaram a utilizar as vias rodoviárias com mais frequência. E atualmente, os caminhões são o principal meio de transporte de mercadorias no Brasil. Atualmente, grande quantidade de ônibus, metrôs, carros e motos transita pelas cidades. E um sério problema em alguns centros urbanos é o congestionamento de veículos em ruas e rodovias. E em certos locais, para fugir do congestionamento, é utilizar o metrô, que é o mais rápido meio de transporte urbano. Além dos transportes rodoviários e ferroviários, diversas pessoas têm usado aviões para deslocamentos de grandes distâncias. Já nas cidades litorâneas e que têm grandes rios, há a possibilidade de usar barcos, como no Rio de Janeiro e em Manaus, por exemplo. Com os avanços das tecnologias, os meios de transporte sofreram constantes modificações. É preciso ter muita atenção para passear em algumas cidades indianas. Os carros, motos e ônibus dividem as ruas com pedestres e animais, por não haver nas ruas faixas sinalizando o espaço que os veículos devem utilizar. E dessa forma, é comum que os condutores buzinem uns para os outros, a fim de alertar sobre os caminhos que vão seguir. Nesse momento, eu peço para que você esteja marcando as partes sublinhadas com o seu marcador. Faça as atividades com letra legível e bastante atenção. E qualquer coisa, nos chame no grupo do WhatsApp. Beijos no coração de cada um. Até a próxima aula.